Olá, meu nome é Evandro e nós vamos continuar a estudar a matemática para concursos. E hoje nós vamos estar vendo o Teorema de Pitágoras. Vamos na lousa? O Teorema de Pitágoras, ele vai relacionar os lados de um triângulo, mas não é de um triângulo qualquer. Nós vamos tratar do triângulo retângulo, onde um desses ângulos mede 90 graus. Então, o Teorema de Pitágoras só vale para quando um desses ângulos é 90 graus, triângulo retângulo. Este lado maior, nós vamos chamar de hipotenusa. É a hipotenusa. E os outros dois lados que sobraram são os chamados catetos. Então, eu vou chamar esse aqui, na verdade, de cateto 1 e esse outro aqui de cateto 2. Tá certo? Então, temos a hipotenusa, um cateto e outro cateto. Como eu sei quem é a hipotenusa? A hipotenusa é aquele lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Ou seja, é o maior lado desse triângulo. Certo? Então, a fórmula que nós vamos ter seria a seguinte. Fazendo hipotenusa ao quadrado é igual a medida de um dos catetos ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Então, basicamente, é essa fórmula que nós temos. A medida da hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. E uma outra fórmula ainda que nós poderíamos usar é invertendo esta ordem aqui, ó. Nós podemos começar com os catetos, um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Por que inverter os dois catetos? Na verdade, inverter a fórmula. Na verdade, quando nós formos trabalhar, nós vamos poder, muitas vezes, calcular o x. O lado que nós queremos é a hipotenusa. Então, a fórmula é interessante que ela comece pela hipotenusa. E, às vezes, nós vamos precisar calcular um dos catetos. Então, é melhor que essa fórmula comece pelos catetos. Tá certo? Por isso que tem essas duas fórmulas, que, na verdade, elas querem dizer a mesma coisa. Então, vamos fazer alguns exemplos na tela. Um exemplo 1. Se eu tiver, por exemplo, um triângulo aqui. Esse lado medindo 3, lembrando que só serve para triângulo retângulo. Esse quadradinho com ponto quer dizer que ele é 90 graus. Se eu tiver este outro lado medindo 4, quanto vai medir este lado aqui? Vou chamar de x. Esse x ele é a hipotenusa. Por quê? Ele está de frente para o maior ângulo, de frente para o ângulo de 90 graus. Então, segundo a fórmula, vamos começar pela hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é a medida de um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essa é a fórmula que vamos usar. Então, hipotenusa é o x. Então, fica x ao quadrado é igual. Um dos catetos, então, 3 ao quadrado. E o outro cateto, 4 ao quadrado. Não importa a ordem. Poderia ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Não tem problema. Então, o x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Bom, 9 mais 16, 25. Esse quadrado, quando nós passamos para o outro lado da igualdade, ele vai virar a raiz quadrada. E raiz quadrada de 25, quem vezes ele mesmo dá 25 é o 5. Então, essa hipotenusa, ela vai medir 5. Certo? Na verdade, essa relação 3, 4 e 5 é uma relação básica, né, para o Teorema de Pitágoras. Mas vamos ver um outro exemplo. Nesse exemplo 2, nós vamos ter um triângulo aqui com lado 5, um cateto 5, um cateto 12, e de novo nós queremos achar a hipotenusa, x, ó, porque está de frente para o ângulo de 90 graus. Ó. Esse lado está de frente para o ângulo de 90 graus, então o x é a hipotenusa. É a mesma ideia. Hipotenusa ao quadrado é igual um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí vamos calcular, então. 5 ao quadrado será 25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, vai ser 144.
Já vou passar esse quadrado para lá. Ele vai virar raiz quadrada. 25 mais 144 é 169. E a raiz quadrada de 169, ou seja, um número que vezes ele mesmo de 169, é o 13. Portanto, esta hipotenusa ela vai medir 13 centímetros. E aí eu já queria adiantar também, alguns valores, é bom que você esteja preparado para a prova. Alguns valores ao quadrado, por exemplo, o 169 é quem ao quadrado? Seria o 13 ao quadrado. Temos o 10, o 100 é o 10 ao quadrado, não é? O 121 é 11 ao quadrado, 11 vezes 11. 144, que fizemos agora há pouco, tá ali, ó, 12 ao quadrado, né? O 13, então, 13 ao quadrado, 169. 14 ao quadrado, 14 vezes 14, vai dar o 196. 15 vezes 15, 15 ao quadrado, 225. Então, alguns valores é bom que a gente leve lá para a prova, já na nossa cabeça, para a gente agilizar os cálculos, tá ok? Vamos continuar na lousa? Um outro exemplo. Agora, esse exemplo aqui, olha, nós temos o x, já não é mais hipotenusa. O ângulo de 90 está aqui. E agora a hipotenusa ela vale 25 centímetros para esse problema. E nós vamos ter que calcular o cateto. Então, nós vamos começar a nossa fórmula pelo 1 dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, nós vamos inverter por quê? Porque agora o x, que é cateto, vai ficar do lado esquerdo da igualdade. Então, x ao quadrado, o outro cateto vai ser 20 ao quadrado, ele é igual a 25 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 25 ao quadrado, um número também que nós precisamos gravar. 25 ao quadrado é 625. Bom, vamos passar então, esse 400, nós vamos passar para o outro lado, para o lado direito da igualdade. Ele vai para lá, menos 400. Esse 2 do expoente passando para o lado de lá, vira raiz. 620 menos 400 vai dar 225. E eu acabei de dizer, raiz quadrada de 225, quem vezes ele mesmo dá 225 é o 15. Então, no caso, aquele cateto vai medir 15 centímetros. Certo? Vamos mais um exemplo? Nós temos agora os lados desse triângulo retângulo, medindo raiz quadrada de 10. Mas não tem problema, vamos lá. O que a gente vai precisar achar aqui é o x, e o x aqui está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ele é hipotenusa. Então, nós vamos começar a fórmula pela hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado, então vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado, mais a outra raiz quadrada de 10, também ao quadrado. Bom, quando nós temos uma raiz ao quadrado, na verdade essa raiz ela é quadrada, ele tem esse 2 aqui no índice. Então, quando você tem um quadrado de uma raiz, você simplifica, vai ficar só o número 10. A raiz vai sumir e o expoente 2 também. Então, nós vamos ter, na verdade, x ao quadrado é igual a 10 mais 10. Passando esse quadrado para lá, nós vamos ter raiz quadrada de 20. E a raiz quadrada de 20, ela não tem uma raiz exata. Ela vai sair sim uma raiz, mas ela não é exata. Então, o que nós poderíamos fazer, nós vamos decompor esse 20. Vamos fazer a decomposição dele. 20 dividido por 2 é 10, por 2 dá 5 e por 5 vai dar 1. Então, aqui nós vamos pegar parzinhos, né? Sempre de 2 em 2, porque se trata de uma raiz quadrada. Então, seria um 2 ao quadrado vezes um 5. Como é uma raiz quadrada, só vai sair da raiz quem tiver esse expoente 2, olha. Então, o 2 ele sai da raiz sem o expoente. Então, fica só o 2. E o 5, ele está com o expoente 1 aqui. Não dá para simplificar com o 2 lá fora. Então, nós teríamos, na verdade,
essa hipotenusa mediria 2 vezes raiz de 5. Também uma resposta que possivelmente eles podem aceitar é o x valendo raiz quadrada de 20. Então, temos as duas respostas para esse exemplo. Tá ok? Vamos continuar? Vamos fazer um exercício aqui, olha, a respeito do teorema de Pitágoras ainda. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Então, qual seria esse comprimento, né? Então, vocês percebem ali o triângulo formado, né? O triângulo retângulo, onde essa trave de madeira está de frente para esse ângulo de 90 graus aqui, ó, né? Que é o ângulo B. Então, nós vamos ter que usar a fórmula hipotenusa ao quadrado é igual 1 dos catetos que nós vamos poder escolher ao quadrado e o outro cateto ao quadrado, tá certo? Então, seria essa a ideia que nós vamos trazer, então. É interessante na prova que você faça essa simplificação aqui, olha, um resuminho, 4 metros de comprimento, 3 metros de altura, e já preencher, então, na sua prova, o x, o 4 e o 3. Então, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nós fizemos esse exemplo aqui só com números lá atrás. Então, 9 mais 16 vai dar 25. Passa o quadrado para o lado direito, vai virar raiz quadrada. E raiz quadrada de 25 nós temos 5, no caso é metros, né? Então, o x vai valer 5 metros. Essa trave de madeira, então, ela tem que valer 5 metros, ok? Vamos, então, para um outro exemplo ainda. O exercício 2, ele diz assim, quantos metros de fio são necessários? Então, já vamos acrescentando aqui, ó, nós queremos saber esses fios aqui, ó. Esse vai ser o x. São necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura, vai vendo o triângulo ali, 6 metros de altura, até a caixa de luz, que está ao lado da casa e se distancia, está a 8 metros da base do poste. Então, vocês viram o triângulo formado aqui, e geralmente o poste, ele fica com ângulo de 90 graus com o chão, com o horizontal. Então, nós temos novamente um triângulo retângulo, onde o x, ele é a hipotenusa, certo? Então, nós vamos montar aqui, olha, coloquei aqui, ó, o resumo, 6 metros de altura, 8 metros da base, então temos aqui o 8 metros, 6 metros e o x que a gente quer achar o fio. Então, começa com a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é 1 dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Vamos passar esse quadrado para lá, ele vai passar como raiz quadrada. 36 mais 64, 100. E raiz quadrada de 100 é o 10, porque 10 vezes 10 vai dar o 100. Então, nós vamos precisar de 10 metros de fio, que vai lá do poste até a base da casa ali, ok? Um outro exercício. Uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Então, já temos aqui um ângulo reto com esse solo. Se a altura da árvore antes de se quebrar era de 9 metros, e sabendo que a ponta da parte quebrada está a 3 metros da base da árvore, qual a altura do tronco que restou em pé? Então, nós podemos fazer aqui, olha, um esboço do lado, se quiserem, 90 graus. E aí, vamos voltar à informação. Primeiro, a árvore media 9 metros. A ponta quebrada está a 3 metros da base dessa árvore, né? E nós queremos saber a altura desse tronco que ficou em pé. Se esse pedaço X mais esse outro pedaço aqui dá 9 metros, nós temos que aqui vai ser X, na verdade vai ser 9 menos o X, ó. 9 metros tirando essa medida do X que está ali.
certo? Então, nós vamos trabalhar com esse cálculo aqui. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá, como eu tinha dito. Nós temos aqui 3 metros, não é isso? Aqui vai ser o 9 tirando o x, e essa altura é o que nós queremos saber, é o x. E quem nós queremos achar, aqui nós temos o triângulo retângulo, quem nós queremos achar é o x. Então, nós podemos começar tanto pelo cateto quanto pela hipotenusa, né? Porque nós temos x aqui no cateto e temos x aqui na hipotenusa. Então, vamos começar pela hipotenusa. Nós teríamos assim, 9 menos x ao quadrado. Nós precisamos colocar um parênteses aqui, porque agora nós temos dois termos, o 9 e o x, né? 9 menos x tem que ser entre parênteses. É igual 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse 9 menos x ao quadrado, nós poderíamos lembrar a regrinha do quadrado do primeiro, 9 vezes 9, 81, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não lembrar dessa regra, nós poderíamos fazer a seguinte. Nós poderíamos, como é 9 menos x ao quadrado, significa 9 menos x vezes 9 menos x. Aí você faz a distributiva, olha, e você consegue chegar no resultado, tá bom? Pode fazer isso aqui, você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei agora ali, tá certo? Bom, então nós vamos continuar aqui. O que nós conseguimos? Nós temos aqui x² e do lado de cá x² também. Se nós passarmos um para o lado ou para o outro, eles vão se cancelar, né? Então, nós vamos ficar com menos 18x é igual a 9. E passamos esse 81 para o lado de cá, vai ficar menos 81. Então, menos 18x, na verdade, nós vamos aqui menos 72. Como é negativo, como nós temos aqui negativo, nós vamos ter que fazer o quê? Multiplica, vamos usar essa regrinha da multiplicação por menos 1, porque o x está negativo. E aí nós vamos ter, todos os lados mudam o sinal, o menos fica mais, olha. Então, 18x vai ser 72. Nós vamos ter aqui, x é igual. Esse 18, ele está vezes o x. Quando ele passa para o lado direito, ele passa dividindo, certo? E aí, 72 dividido por 18, nós vamos ter, vamos fazer aqui no canto, 72 dividido por 18, né, o de cima, pelo de baixo. Nós temos 4. 8 vezes 4, 32. Para 32 nada. 4 vezes 1, 4. Com 3 que emprestou 7. Então, nós temos aqui que, na verdade, essa altura, a altura do toco que ficou ali, do tronco que ficou, é de 4 metros. Ok? Vamos seguir adiante. Também temos um outro exercício aqui, olha, do Teorema de Pitágoras, que diz assim: durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros. Eu vou até fazer o desenho aqui do lado, depois nós vamos continuar a montá-lo. Então, nós temos a escada aqui do lado, né? Então, essa escada 10 metros, para a gente poder visualizar. Ok, escada de 10 metros. Para atingir a janela do apartamento sinistrado, que está pegando fogo. A escada estava colocada a 1 metro do chão. E esse 1 metro do chão, na verdade, pode ser a pegadinha, pode ser não, é a pegadinha desse problema. Porque ela vai estar daqui do chão, olha, nós vamos ter que tem 1 metro. Bom, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então, essa distância dele aqui, ó, 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Então, nós queremos achar esse x, só que em relação ao x, ao chão. Então, nós temos que fazer x e depois não podemos esquecer de somar esse 1 metro que sobrou ali. Tá certo? Então, esse seria o esquema montado. Nós temos esse triângulo cateto x, cateto 6, hipotenusa 10, certo? Então, nós vamos calcular aqui, ó. Vamos fazer esse cálculo. Nós temos aqui, só para colocarmos, nós temos o 6 aqui. Aqui é 10. E aqui seria o x. Esse pedaço daqui até aqui, tirando 1 metro ali do chão. Então, vamos começar a forma pelo cateto. Cateto ao quadrado
mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 36 é igual a 100. X ao quadrado é igual a 100. O 36 passa para o lado de lá com sinal negativo. Esse quadrado passa para o lado direito, virando raiz quadrada. E 100 menos 36 é 64. E, na verdade, raiz quadrada de 64, quem vezes ele mesmo dá 64? É o 8. Então, nós temos aqui que, na verdade, o x mede 8 metros. Só que toma cuidado, porque nós achamos até aqui, olha, a 1 metro acima do chão. E nós vamos ter que acrescentar esse 1 metro. Então, 8 metros mais 1 metro. Na verdade, então, esse apartamento está a 9 metros do chão. Tá ok? Vamos para mais um exercício. Na figura, o triângulo BCD é equilátero. Equilátero significa tem todos os lados iguais. Então, vou colocar um pininho aqui para a gente lembrar que eles têm todos os lados iguais. Determine, letra A, o perímetro do triângulo BCD. E determine também o perímetro do quadrilátero ABCD. Tudo bem. Para a gente calcular o perímetro do triângulo, nós não temos nenhum lado, a medida de nenhum dos lados, que são iguais. Mas nós temos um triângulo aqui, olha, que ele é retângulo. Ele é retângulo. Então, nós já vamos começar a calcular o quê? Primeiro, vamos conseguir calcular esta hipotenusa. Nós podemos chamar aqui de x, olha. Então, o BD nós vamos chamar de x, e é o que nós precisamos calcular. Então, como ele é hipotenusa, nós vamos fazer x ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter x ao quadrado, 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81, 12 ao quadrado, 144. Vamos passar esse quadradinho para lá, vai virar raiz. Nós vamos ter 81 mais 144 vai dar 225. Raiz quadrada de 225, 15. Então, nós temos ali que o x vale 15. Já temos o valor do x. Então, vamos passar para uma próxima tela. Então, nós sabemos que aqui é 15, não é isso? Aqui também é 15 e aqui é 15. Ou seja, como nós queremos os perímetros do triângulo, não é isso? E do quadrilátero, agora fica fácil. O perímetro do triângulo é só fazermos o quê? É 15 mais 15 mais 15. Ou 3 vezes 15. Então, 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. São 45. O perímetro, então, do triângulo é 45. Agora, o perímetro do quadrilátero. Então, o perímetro desse quadrilátero seria, nós temos que fazer o 12 mais o 15, mais o CD também, que é 15, e mais o DA, que é 9. Então, esse perímetro, 15, 15 dá 30, 30, 39, 40, 41, 51. Perímetro do quadrilátero, 51, certo? Vamos ainda para um exemplo 6. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento e a palavra-chave de todo o corrimão? E vocês sabem, então, que o corrimão ele começa aqui em cima com 30 centímetros, ele desce aqui e acaba aqui, ó, 30 centímetros, é o que está em marrom. Então, nós não podemos esquecer de, no final, juntarmos esses dois 30 centímetros aqui, ó, ok? Então, e uma outra coisa, uma outra observação importante que nós vamos ter aqui, olha, por onde começar? Nós temos aqui 24, 24, mas eu não sei se você visualizou o triângulo retângulo formado aqui, olha, com um pedaço do corrimão. E aqui, ó, a escada geralmente é feita em 90 graus. Aqui, olha, nós temos 24 centímetros.
Se você subir para lá, você tem 24 também. Subiu mais um pedacinho, 24 centímetros. Mais um pedacinho, 24, e o outro 24 centímetros. Ou seja, 1, 2, 3, 4 são 5 partes de 24 centímetros. Não é isso? Se temos 5 partes de 24, 5 vezes 4, 20, 2 vezes 5, 10, nós teríamos ali 120 centímetros, de tal forma que nós teríamos o seguinte triângulo, né? Nós teríamos aqui embaixo, então, 120 centímetros. A altura dele já está descrita aqui, a altura desse triângulo, ou cateto, 90 centímetros, né? E aqui a parte do corrimão, que nós podemos chamar de x. Só que nós não podemos esquecer depois de acrescentar essas medidas aqui embaixo, ó, depois do final dos cálculos. Tá certo? Então, vamos lá. Vou mudando a tela aqui, nós vamos ter, então, aqui 90, aqui 120, né, pela outra ali, 120, os 90 aqui, e esse pedaço do x para a gente calcular. Então, vamos ter x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual 1 dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 9 vezes 9, 81, com 2 zeros. 12 ao quadrado é 144, também colocando 2 zeros ali, porque está ao quadrado. Vamos mandar esse quadrado para o lado de lá, vai virar raiz. E aqui nós vamos ter 15, se formos montar, 14.400, com 8.100. Nós vamos ter 5, 2, vai 1, 225 aqui, não é isso? Então, nós vamos ter aqui 225. Ou seja, 22.500. E a raiz quadrada desse daqui, nós não precisamos nem decompor. Nós podemos decompor de uma forma mais rápida. Nós temos o 225 e esses 2 zeros aqui é o 100. Então, 225 nós vimos que é 15 vezes 15. 15 ao quadrado. Vezes... E o 100, ele é 10 ao quadrado. Como nós estamos falando de raiz quadrada, nós temos que esses números, o 15 e o 10 podem sair da raiz porque eles também estão ao quadrado. É como se eles fossem cancelados ali, certo? Então, nós teríamos 15 vezes 10. Então, nós temos aqui o x, na verdade, ele vai valer 150, nós estamos falando de centímetros, não é? Então, esse x ele mede 150 centímetros. Bom, só que não é só 150. Lembra que o x é só essa parte aqui do corrimão. Nós temos que juntar o 30 lá do começo e o 30 do final. Então, 150, 30 mais 30 deu 60. Então, nós temos aqui 210 centímetros. Então, o corrimão todo, ele vai ter 210 centímetros. Vamos tratar ainda um outro exemplo aqui do Teorema de Pitágoras. Esse daqui é lá da VUNESP, né, de 2014. 2 garotos, o Marcos, M, e o João, representado pelo J, estão empinando pipas. E em determinado momento, a 15 metros do solo, já está o 15 aqui, as duas pipas se enroscam no ponto P, conforme mostra essa figura. Certo? Está fora de escala, mas está aqui, olha, o Marcos aqui e o João aqui, ó. Aqui já indicou para a gente que é um triângulo retângulo. Certo? E aí, ele vai nos dizer assim, desprezando as alturas dos garotos, pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP, então vamos chamar esse MP aqui de X, por exemplo, né? Que é a linha de Marcos, e da linha JP, que é a linha de João, vamos chamar aqui de Y, então, né? Ó. No momento em que as pipas se enroscam, e aí tem as alternativas aí para a gente fazer. Uma primeira ideia, nós já temos montado esse triângulo retângulo aqui, olha.
do JP e esse ponto aqui embaixo. Então, nós poderíamos calcular esse y facilmente. Esse y é a hipotenusa desse triângulo menor, olha. Certo? Então, nós poderíamos calcular. Nós teríamos que fazer aqui 15 ao quadrado e o 20 ao quadrado. Eu vou voltar a tela um pouquinho para poder calcular esse y aqui, ó, para eu poder ter o espaço certinho, ok? Vou pegar esse y aqui, então. Então, ficaria y ao quadrado, que é a hipotenusa. Lembra que nós vamos pegar só esse triângulo aqui. Então, nós vamos pegar o 20, ó. Então, é igual a 20 ao quadrado mais o 15 ao quadrado. Então, nós vamos ter 20 ao quadrado, vai dar 400. E 15 ao quadrado vai dar 225. Passa o quadrado para lá, nós vamos ter raiz 400 mais 225, 625. Raiz quadrada de 625 é 25. Nós estamos falando em metros, então esse y tem 25 metros. Então, já podemos até colocar aqui, né, o valor do y aqui agora, nós temos 25 metros. Ok. Vamos calcular agora o valor do x. O x, na verdade, 20, nós vamos olhar para o triângulo maior agora. Nós vamos olhar para esse triângulo grandão aqui, olha. Certo? Então, desconsiderando esse 25 ali no meio. O x agora é a hipotenusa, também desse triângulo maior. Então, nós vamos ter 36 ao quadrado aqui, porque é 20 mais 16. Eu já fiz o cálculo aqui para adiantar, né? Vai dar 36 ao quadrado, 1.296, né? 15 ao quadrado, que está aqui, né? 225. E nós vamos ter que somar esses quadrados, não é isso? Então, já deu 1.521. Então, só para adiantar aqui para a gente, para nós colocarmos aqui essa ideia, nós colocamos que o x ao quadrado é igual o 36 ao quadrado, que deu 1.296, mais 15 ao quadrado, que foi o 225. Então, esse cálculo aqui eu já fiz ali, olha. Certo? Ou seja, o x ele vai ser a raiz quadrada de 1.521. E 1.521, eu já fiz aqui a decomposição, olha. Ele é 3 ao quadrado, vou colocar lá na raiz, e 13 ao quadrado. Então, ficou 13 ao quadrado. Lembra, para tirarmos da raiz, nós podemos simplificar esses dois ali. E aí, nós vamos ter que o x vai ser 3 vezes 13. No caso, nós temos 39 metros, ok? Então, o x ali vai ser 39 metros. Ou seja, o que ele está pedindo para a gente é a diferença de 39 com 25. Então, nós vamos fazer essa diferença aqui, olha. Se aqui era 25 metros e aqui nós calculamos 39 metros, 39 menos 25, nós temos uma diferença de 14 metros. É a alternativa A, ok? Bom, é isso aí então, pessoal. Bons estudos para vocês.